Olá, eu sou o professor Celso Araújo Fontes. Essa é a segunda aula do nosso curso de programação para advogados. Mais precisamente, esse vídeo está sendo uma regravação da aula que ocorreu mais cedo hoje no Zoom, porque infelizmente tivemos problemas no áudio da gravação original. Então estou aqui refazendo, repassando, no caso, o mesmo conteúdo que foi dado na aula com os alunos ao vivo. Então vamos lá. Bem, na primeira aula, nós estudamos conceitos básicos de computação, de fundamentos de programação, linguagem de programação, tipos de programa, tipos de linguagem de programação, e culminamos na linguagem de programação específica Python. Como justificativa para utilizar o Python, vimos que, dentre as várias vantagens para o propósito desse curso, é que, além dela ser uma linguagem bastante simples, bastante popular, ela também já está sendo utilizada em alguns cursos de graduação de direito, para ensinar programação também para advogados, no caso, futuros advogados. Bem, e a ferramenta que nós utilizaremos para desenvolver nossos programas Python será a ferramenta Tony. Eu mandei um e-mail para os alunos ontem, um tutorial em forma de imagens de como instalar o Tony no Windows, e no caso de instalação do Tony no Mac, foi um vídeo feito pelo professor Gabriel Souto, analista da PGRJ também. Bem, no Tony, quando a gente abre ele aqui, vamos nessa versão que eu estou utilizando, 4.0.1, temos os seguintes painéis padrões. No canto esquerdo superior é o local onde podemos literalmente escrever o nosso código Python. Se for mais de um arquivo .py, que é a extensão dos arquivos Python, como por exemplo, se eu abrisse aqui um outro arquivo qualquer, esse painel ele vai disponibilizar abas para cada um desses arquivos abertos. Beleza? Bem, no canto esquerdo inferior nós temos o shell, que é o nosso programa de interação de linha de comando. Cada sistema operacional tem o seu, mas o Tony possui um integrado para questões de facilidade. Para a gente não ter que precisar toda hora abrir no Windows o Command, no Mac o Terminal e por aí vai. Tem outros painéis aqui que não são obrigatórios, que é o painel de variáveis, por exemplo, que é o que a gente vai ver na aula de hoje, e o assistente. Caso a própria ferramenta tenha algum tipo de sugestão para o seu código, ela vai te sugerir por aqui. Beleza? Bem, então, com o Tony, nós podemos começar a praticar a primeira função que nós vimos originalmente na aula de hoje, que é a função print. Também vimos ela no início da aula passada, no finalzinho, diga-se de passagem. As funções no Python, elas têm uma sintaxe muito parecida com as funções do próprio Excel. Então, por exemplo, no próprio Excel, se a gente abrir aqui, e a gente escolher uma célula qualquer e escolher o botão de funções, inserir uma função, por exemplo, a função soma, ele vai pedir para a gente os parâmetros, tá? Ele vai pedir para a gente os parâmetros, e a sintaxe que ele vai escrever nesse assistente será o nome da função, parênteses e os parâmetros separados por ponto e vírgula. Só essa parte do ponto e vírgula que é um diferencial do Excel em relação à maioria das linguagens de programação. A gente vai ver isso agora. Então, do mesmo jeito que tem uma função chamada soma no Excel brasileiro, no Python, deixa eu tirar aqui o Excel, eu tenho dezenas de funções, uma delas é o print. Então, no print, eu posso passar um valor qualquer ou um texto. O texto precisa ser delimitado por dois caracteres delimitadores de texto. Por exemplo,
aspas duplas. Então, se eu inicio um texto, estou indicando para o Python que a partir desse momento aqui, ó, no cursor, logo depois de parênteses, eu quero começar um texto, eu preciso terminar ele. Então, aqui, por exemplo, olá, mundo. Então, o texto, o delimitador, um dos delimitadores de texto no Python é as aspas duplas, e você precisa colocar o delimitador no início, antes do primeiro caractere do texto e depois do último. No caso aqui, o O maiúsculo, o O minúsculo. Ou poderia ser agora uma exclamação, olá mundo. Então está aqui print, nossa função, e um parâmetro. Esse parâmetro está sendo um parâmetro do tipo texto. Também vamos ver na aula de hoje. Se nós apertarmos o play ou F5, veremos o resultado aqui no shell, que é o interpretador de programas de linha de comando embutido dentro do Tony. Se a gente quiser rodar nativamente o sistema operacional, basta clicar aqui em Run, rodar script no terminal, que seria o equivalente a também a usar o Ctrl T. E aí aqui no meu caso no Windows, ele vai abrir aqui no Command, né, que é o shell de linha de comando nativo do Windows. Tem o PowerShell também, mas o clássico dele é o CMD. Bem, parecido com o que a gente viu agora há pouco no Excel, onde o soma a gente poderia ter vários valores, né, vários parâmetros, o print também tem uma ideia similar. Então aqui eu posso, por exemplo, passar aqui João, um segundo parâmetro para o print. Se eu rodar o programa, o resultado vai ser o seguinte: o primeiro texto separado do segundo por um espaço. Tá? Por quê? Porque o separador default do print é o espaço. Caso eu tenha necessidade de informar um separador diferente do default, a gente faz da seguinte maneira. A gente passa um outro parâmetro, só que esse parâmetro vai ser nomeado. O parâmetro se chama CEP, CEP, e aí eu dou um valor para ele aqui, ó, igual, e aí tem que ser um texto, e para ser um texto tem que ser delimitado, por exemplo, por aspas duplas. Então eu quero que seja separado por hífen. Se eu rodar, vai estar aqui, ó, olá mundo, separado de João por um hífen. Beleza? E obviamente eu também posso, se eu quiser, no print, imprimir outros tipos de informações, outros tipos de dados. Por exemplo, um tipo numérico, ou mais precisamente inteiro, aqui, ó, 30. Posso imprimir. Posso imprimir um tipo numérico com pontos flutuantes, isso é, casas decimais aqui, ó, 30 e 99. E veremos alguns outros tipos mais específicos, como por exemplo o booleano e tipo nono também. São tipos que a gente vai ver que são tipos primitivos, atômicos do Python. Vamos lá. Bem, além de podermos utilizar o print para escrever, para poder imprimir alguma coisa na saída padrão que o programa estiver utilizando, no caso aqui, se a gente rodar direto no Tony, a saída padrão vai ser esse shell, ou se a gente mandar rodar por aqui, a saída padrão vai ser o CMD do Windows, no meu caso. Se a gente estivesse utilizando, por exemplo, Python com Flask, poderia ser o próprio browser. Esse valor aqui, ó, 30,99, poderia estar aparecendo lá no Chrome, se fosse uma aplicação web com Python. Ou, se a saída padrão fosse um arquivo TXT, esse 30,99 poderia estar sendo colocado numa linha lá do arquivo, tá? Mas a saída padrão a priori do print sempre será o interpretador de linha de comando, beleza? E caso eu tenha interesse de, no momento do meu código-fonte, colocar alguma informação que não seja de interpretação de máquina mais humana, eu posso usar o recurso de comentário, que no Python é a tralha. Então, a partir daqui, tudo que eu colocar, olá, é um comentário. Tudo isso aqui não vai ser interpretado pela máquina. Posso colocar aqui antes, posso colocar aqui depois. Só o que estiver fora de comentário vai ser interpretado. Não é à toa aqui. Se eu tornar essa linha 2 como comentário também,
ela deixa de ser interpretada e, no meu caso aqui, o programa, coitado, não está fazendo nada, tá? Além disso, é possível, obviamente, fazer duas linhas de comentários seguidas, né, caso tenha necessidade. Tipo, segunda explicação, alguma coisa assim. Se fosse uma explicação mais comentário, vocês vão perceber que é uma prática muito boa para quem é programador, porque você, às vezes, torna algumas coisas mais explícitas para quem for dar manutenção. Às vezes pode ser você mesmo, anos depois tendo que mexer naquele código-fonte, e aí você não lembra direito por que você usou aquilo, por que você usou aquele print ali, aquela variável ali. Então, aqueles comentários podem te ajudar. Também ajudar terceiros, né? Um outro programador conseguir dar manutenção no seu código-fonte, tá? No Tony, se a gente quiser escrever qualquer coisa aqui e tornar essas linhas comentários automaticamente, basta utilizar o atalho Ctrl 3. Ele vai tornar um comentário multibloco. Existe a possibilidade também de, ao invés de usar essa sintaxe aqui, que seria a tralha em cada linha, começarmos com 3 aspas duplas e finalizarmos com 3 aspas duplas. Tá? Pode ser assim, pode ser também começando e terminando assim. Tanto faz, tá? O que isso aqui significa? Isso aqui também não vai ser interpretado. Ele não vai procurar alguma função, alguma instrução de máquina, que vai ser, no final das contas, uma instrução de máquina, dentro disso aqui. Ele vai ignorar. Na prática, no fundo, isso aqui não é um comentário. É uma string de várias linhas, mas que não está sendo alocado em lugar, não está sendo alocado para variável nenhuma. Então, o Python, na verdade, em memória, depois ele acaba descartando isso na memória. Mas isso não é problema de descartar na memória, porque o importante é no código-fonte ter um texto aqui que faça significado para algum ser humano, no caso, um programador Python. Tá? Então, essas são as maneiras de a gente utilizar comentários dentro do Python. Bem, conforme eu fiz uma analogia na aula passada, a analogia do balde, um recurso fundamental na programação é o recurso de variáveis. Então, pensa na variável como se fosse um balde, e esse balde tivesse uma etiqueta do lado de fora. Essa etiqueta do lado de fora é o nome da variável. E o que está dentro do balde é o valor assumido naquele momento pela variável. Tá? Como eu digo assumido naquele momento, por que eu digo isso? Porque o Python, diferente de algumas linguagens de programação, ele assume o tipo, a variável assume o tipo de acordo com o valor recebido. Tá? Enquanto outras linguagens, você às vezes é obrigado a dizer, essa variável sempre vai ser do tipo texto. Não é o caso do Python. A gente vai ver isso agora. E como é que seria algo parecido com variável, algo que eu já tenha mexido alguma vez? Eu até perguntei isso durante a aula e todo mundo me confirmou que já mexeu com Excel. E acho que uma ou duas pessoas no máximo nunca tinham usado fórmula. Aí eu fui e mostrei fórmula rapidinho. No Excel, deixa eu apagar essa soma aqui. Eu poderia ter aqui um texto João e poderia ter aqui a idade dele, 40 anos, alguma coisa assim. Tá? E aí, se eu fosse fazer referência ao que está nessa célula, teria que ser A1. Mas eu posso usar esse recurso do Excel, que é o definir nome, e poderia dar um nome dessa célula de nome. E aí fica aqui, ó, no cantinho do Excel. E poderia também definir um nome e colocar aqui idade. Então, qualquer lugar que eu quiser fazer referência àquele valor, basta eu chamar pelo nome daquela célula, por assim dizer. A lógica é a mesma de variáveis em linguagem de programação. Por quê? Vamos lá. Então aqui, começando do zero. Nome é o nome da minha variável. Tá? Valor, o símbolo de igual, para eu atribuir algum valor para ela. Ah, e não importa se tem 0 espaços aqui ou 1000 espaços aqui, tá? Isso não importa. O interpretador das linguagens de programação, ela vai vindo letra a letra. A lógica, assim, não é aquela lógica que a gente utiliza, por exemplo, de ABNT, que as coisas têm que estar tudo visivelmente alinhadas. Os interpretadores de linguagem de programação, eles não se importam com alinhamento. Quer dizer, a gente vai ver a questão até da indentação, mas se tem mais ou menos espaço. O código-fonte, por exemplo, fica feio, por assim dizer, tá? Ele não se importa ficar feio. O importante é que a gente siga as regras de sintaxe. Isso que é importante, a gente vai ver. Então,
eu tenho o nome da variável, por um acaso essa variável, o nome dela é nome, vai receber o valor, e aqui, ó, lembra, ó, delimitador de texto, João. Eu não posso abrir o delimitador de texto e não fechar. Se eu fizer isso e rodar, eu vou tomar um erro. O Python vai dizer assim, olha, eu não consegui determinar o final dessa string, que começou aqui, ó, ele ainda põe aqui como se fosse um indicativo. Então eu preciso fechar ela. Parecido com as fórmulas no Excel. Abre o parênteses, fecha o parênteses no final. E aqui, tudo que for texto é assim. Tá? Então, se eu der play, eu não estou pedindo para imprimir nada, não tem problema. O interessante é que aqui no canto direito superior do Tony, ele vai mostrar que meu programa, na hora que ele rodou, ele identificou uma variável. Isso é, a variável nada mais é do que um endereço para algum lugar da memória principal do computador, né? No caso, memória RAM, que vai guardar um determinado valor. No caso aqui, nome, valor, João, um texto. Tá? Outro tipo de variável, idade igual a 40. Se eu der play aqui, vai aparecer também, ó, idade 40. Essa variável aqui, ela está assumindo o tipo inteiro, integer. Né? Por que inteiro? Né? Porque é um valor sem casas decimais, né? Sem fração. Então, sem pontos flutuantes. Tá? Então, por isso que o nome é inteiro. Agora, eu poderia ter também uma espécie de saldo conta corrente. Estão percebendo aqui que eu não fiz assim, ó, saldo conta corrente. Por quê? Porque para o Python, se eu terminei o nome de uma variável, uma das coisas que ele vai estar esperando é a atribuição. Quando eu der um espaço aqui, ele não vai entender isso tudo como sendo uma variável só. Então a gente não pode ser variáveis com nome de espaço. Uma das alternativas é utilizar o underscore para separar termos compostos, tá? Poderia também ser o que a gente chama de Pascal Case, tá? O pessoal usa muito na internet em login, de Twitter, essas coisas, né? Uma letra minúscula, depois uma letra maiúscula. Isso é uma coisa que já é usada muitas décadas pelos programadores. E no Python, o padrão que eles pedem para a gente utilizar é separar termo composto por underscore. Então aqui, por exemplo, saldo conta corrente. Vamos dizer que o João tenha R$ 388,99. Divisor de casas decimais em qualquer linguagem de programação. Ponto. Ah, mas o valor na nossa moeda, a gente usa vírgula, não sei o quê. Não tem problema. Quando a gente for imprimir isso para o usuário, a gente pode transformar esse valor na hora de imprimir de diversas maneiras. Substituir o ponto por vírgula, colocar o R cifrão na frente. Mas internamente, isso até se você for no banco de dados do seu banco, lá da sua conta Bradesco, Itaú, não importa, Santander, no banco de dados é guardado dessa maneira, tá? Até porque, enfim, a maioria das linguagens de programação é em inglês, e aí o padrão é sempre separar com um ponto. Beleza? Vamos lá. Outro tipo de variável que eu posso ter é o seguinte, poderia ter aqui casado. True. O que é o true? É a lógica booleana, aonde as coisas elas podem ser verdadeiras ou falsas. A gente até vai ver melhor a lógica booleana na próxima aula, quando a gente começar a estudar o e, o ou e o not. Que basicamente são as portas lógicas, que é o conceito básico para se montar um microprocessador, e isso acaba sendo espelhado na hora que a gente cria nossos algoritmos, tá? Então aqui, vamos dizer que essa aqui fosse a informação João, casado true. True seria o quê? Equivalente a verdadeiro. E aí fosse aqui servidor inativo, false. Seria o equivalente ao falso. Na lógica booleana e na sintaxe do Python é true com T maiúsculo e F com F maiúsculo, tá? Outra possibilidade também, vamos dizer aqui, que eu queira dizer que ele não tem filho nenhum.
Se ele tivesse filhos, seria uma lista de filhos, que é um conceito que a gente vai ver em breve também. Mas se ele não tem nenhum, eu quero que fique vazio, dizendo assim, ó, ele não tem filhos por enquanto. Imagina como se fosse uma caixinha em que a pessoa não preencheu nada, né? Ou um formulário no papel e a pessoa deixou em branco. O deixar em branco, deixar nulo, no Python é none. Por quê? Se eu colocasse filhos zero, zero é um inteiro. Aí é um outro tipo de dados. O none é um tipo específico para explicitamente dizer que essa variável ou esse valor é nulo, tá? Nulo pode ser parecido com zero, mas são tipos diferentes. Beleza? Vamos lá. E aí é o seguinte, caso eu tenha necessidade de testar ou pelo menos ver os tipos de cada uma dessas variáveis, os tipos que elas assumiram de acordo com o valor que elas receberam, basta eu fazer o seguinte, usar o seguinte recurso. O type, vou colocar aqui, ó, type, e o nome da variável, nome, por exemplo. Para eu ver isso aqui, eu preciso cuspir de alguma forma isso em algum lugar, no caso aqui no meu shell. Como é que literalmente eu vou jogar isso no meu shell dando print. Então, print tipo nome. Vai estar aqui, ó. Class str. Traduzindo, no Python, no final das contas, tudo é objeto. A gente vai ver um pouco de orientação a objeto, umas aulas bem no porvir. Mas o que importa é saber o que é esse str. Esse str significa string, que é uma sequência de caracteres. A gente vai estudar a fundo daqui a alguns minutinhos. Tá? Então, quando eu tenho algo do tipo texto, eu tenho uma string. Se fosse a variável idade, deixa eu deixar aqui com esse comentário, vai ficar melhor. Nome string. Vamos ver aqui o idade. Idade do tipo int, tá? Que é integer, inteiro. Agora, se a gente fosse imprimir o saldo conta corrente, do tipo float, flutuante, né? Float. Tem pontos flutuantes. Agora, se a gente fosse imprimir ali o casado. Casado. Qual é o tipo dele? É o tipo Boolean, né? Da lógica booleana. George Boolean, se não me engano. George Boolean. Se a gente tentasse agora pegar o tipo do servidor inativo. Servidor inativo. Então vamos lá. É bool também, né? Porque um foi true, outro é falso, mas os dois pertencem à mesma categoria de tipo. E se agora a gente pedisse para imprimir nosso último tipo atômico, que é o filhos, ele vai mostrar um tipo chamado non-type, que seria, vou colocar aqui, non ou nulo. Tá percebendo como é que comentário é uma coisa importante? Você pode deixar um comentário aqui para você tornar algo mais explícito para quem está vendo o código-fonte. No caso, vocês agora desse vídeo. Beleza? Então vamos agora destrinchar tipo a tipo desses que a gente acabou de fazer nesse pequeno programa. Vamos lá. O inteiro, tá? Vou trazer esse programa aqui para gente. O inteiro é o seguinte. Eu posso ter um inteiro. O inteiro não pode ter pontos flutuantes. Então, se qualquer coisa, se eu colocasse aqui ponto 00, ponto, ele deixa de ser inteiro e se torna um float. Zero é um inteiro? É. Inteiros negativos são inteiros também? São. Ibope semanal, -3 também. Inteiros enormes aqui, 117 bilhões e tal, sem divisão assim, para o computador, a divisão de milhão, bilhão, isso não tem valor computacional nenhum. Só tem valor para a gente, o quê? Para nós seres humanos. Porque para nós seres humanos, realmente é difícil você ver, às vezes, um número grande, ou você vê um número do CPF, ou até o pessoal do contencioso vê o número do judicial, e às vezes achar ali no meio, vamos dizer, se você vê um número verdadeiro judicial, que não tem máscara, se achar ali no meio qual é o número do tribunal, qual é o ano do processo, às vezes
O nosso olho não é preparado para isso, tá? Porém, nas versões mais modernas de Python, algumas outras linguagens também tem igual PHP, a gente pode usar o underscore para facilitar a vida do programador. Mas isso aqui, internamente na memória, vai ser guardado sem os underscore. O underscore é só um recurso visual, tá? É lógico que para o nosso usuário da aplicação, que não é o programador, a gente vai colocar, vamos dizer, ponto, 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 tudo bonitinho, né? E se fosse um valor monetário, lá, R cifrão, vírgula dos centavos, por aí vai. O Python também permite que a gente coloque de forma explícita os valores binários, começando com 0b, mas isso aqui a gente não vai usar no curso. 0O para octal e 0x para hexa, tá? Mas todos eles, no final das contas, são inteiros. Não é à toa que se a gente imprimir aqui agora, ó, tá vendo tudo? Ó, int, 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 int. Esses prints todos, ó, todos eles são, desde o tarefas até o hexadecimal, todos eles são inteiros. Aí eu pergunto o seguinte, e se a gente tentasse começar um inteiro com valor 0? Será que vai dar certo? Não vai. Por quê? Não podemos começar inteiros decimais com valor 0. Poderia até ser um indicativo de binário. Poderia ser um binário 0b, 0, 1, 0, 0. Poderia ser, com indicativo de 0b antes. Mas um inteiro decimal, nós seres humanos, nós, desde Roma, não sei, nós usamos números decimais para a gente fazer conta, para a gente contar a nossa idade, tudo, tá? Então, no caso de inteiros decimais, não faz um sentido o inteiro decimal começar com 0, certo? Porque 0 à esquerda não tem valor. Então, a gente não pode. Então, isso seria um inteiro inválido. Beleza? Vamos partir agora para o próximo tipo, que é o float. Vamos lá. O float é o seguinte, casas decimais, mesmo que seja uma só, tipo 0.0. Isso aqui vai ser um float? Vai ser um float. Posso ter um float negativo, menos 270.99? Posso. Posso ser um float com tamanho considerável aqui, 200, 1000, alguma coisa? Posso. Mas ele, mesmo que ele não tenha, vamos dizer, tudo bem, aqui está 0 centavos. A gente pode até pensar, não tem necessidade então de colocar o 00. Se você não colocar o 00, ele deixa de ser float. Ele se torna um número inteiro. Tá? Por isso que eu fiz questão de colocar o 00 aqui, para ele manter o tipo. Posso ter bastante casas decimais no meu float? Posso. Tem aqui, por exemplo, uma parte do número π, tá? 3,14, 15, 92, por aí vai. Conforme eu mostrei agora há pouco, que também funciona com inteiro e funciona com float. Posso usar um underscore para facilitar a vida do programador? Colocar aqui 2 trilhões, não sei o que lá, impostos arrecadados no ano de 2022? Posso. Porém, se vocês olharem aqui no canto direito, na memória, esses underscore não vão. Por quê? Porque isso aqui não significa nada para o computador. A única coisa que significa para o computador é o pontinho, para ele saber que para cá são as casas decimais e para cá é o valor inteiro, por assim dizer, né? O valor inteiro seguido dos pontos flutuantes. Beleza? Então a gente tem o int, o float, e a gente falou sobre o string, que é o tipo texto. O tipo texto, ele tem esse nome string, tá? Por quê? Porque ele é uma sequência, como se fosse uma sequência amarrada ou, né, algo unificado, parecido com um barbante, que é uma das traduções de string para português, barbante. Por quê? Porque no final das contas, uma string, por exemplo, texto é igual a mundo, na verdade, ela é um vetor de 10 posições, onde cada posição é um caractere, incluindo o próprio espaço. Então, por isso que tem esse nome string, e na prática é assim que o Python e muitas linguagens de programação colocam em memória quando você delimita ou quando você determina que um determinado, quando você diz que um determinado valor precisa ser um texto. E como é que a gente pode determinar valores textuais no Python? Vamos lá.
Então aqui, por exemplo, eu posso começar, igual a gente, logo no início da aula, Maria é delimitado pelas aspas duplas. Ou posso ter aqui cidade delimitado pelas aspas simples. Os dois são strings, tá? Posso ter também, dentro de uma aspa dupla, uma aspa simples. Essa é uma das utilidades dessas duas sintaxes. Porque se eu precisar utilizar simples dentro... A simples, eu começo abrindo e fechando com a dupla. Ou se eu quiser inverter, igual ele quase morreu, eu posso começar com a simples, terminar com a simples e dentro usar a dupla. Quantas vezes eu quiser, sem problema nenhum. Tá? Outra sintaxe, que é bastante útil para quando você tem mais de uma linha. Se você precisar ter um texto com mais de uma linha e você quiser utilizar o Enter de forma transparente, basta você começar com 3 aspas e aí você escreve o texto com o tamanho que você quiser, adiciona quantas linhas você quiser e terminar com 3 aspas. Lembra quando eu falei que o comentário de 3 aspas, na verdade, era um texto? É uma stringona, uma string grandona. Outra alternativa, que é o recurso de escape. Então aqui eu posso, por exemplo, começar com aspa simples, só que quando eu for usar uma aspa simples dentro do meu texto e eu quero que o Python interprete aquilo, não como sendo um delimitador, mas como uma aspa simples, eu coloco um contrabarra antes. Se eu tirar, vai dar erro. Então eu preciso fazer o que a gente chama de escape, tá? Para que esse próximo caractere ele seja interpretado de uma outra maneira. Que outra maneira? Como uma aspa simples, para poder escrever Santana. Saint Anne, né? A mesma coisa com aspas duplas, ó. Ele quase morreu. Aí eu fiz escape das 2 aspas duplas, tá? Outra coisa, se eu quisesse colocar uma quebra de linha dentro desses textos aqui, eu poderia fazer assim, ó. Contra barra N, sei lá, da Silva. E aí, se eu pedir para imprimir aqui, ó, essa variável uso de escape e rodar, vai estar aqui, ó, Santana, aí o espaço, a quebra de linha, que é o contrabarra N da Silva, tá? Na prática, isso aqui é um vetor e cada vetor tem uma letra e a letra é a informação da codificação. A gente vai ver isso também um pouco mais para frente do curso. Bem, vamos lá. Quando a gente começa a trabalhar com string, fica interessante se a gente pode usar o recurso de fazer o seguinte, se a gente pode montar textos a partir de mais de uma variável do tipo texto, ou até de outros tipos. Por exemplo, vamos aqui bem devagarzinho. Eu tenho 3 variáveis. S1, S2 e S3. Uma tem AAA, outra BBB e outra CCC. Se eu criar uma variável S que vai receber S1, caractere de soma, S2, caractere de soma, S3, esse caractere aqui, de adição de soma, quando a gente usa ele com tipos strings, ele vai fazer uma operação chamada concatenação, que é parecido com uma fórmula que tem aqui, ó, João, Maria. É uma fórmula que tem aqui no Excel, aqui, ó, chamada concatenar. É a mesma lógica. Você coloca aqui e você coloca um outro parâmetro e ele vai unificar aqui, ó, vai juntar os 2 textos aqui, ó, João e Maria. Nesse caso aqui, poderia trocar aqui o valor, João, para fazer igualzinho no Excel. João e Maria. E vou tirar o S3. E vou mandar imprimir. Então aqui, ó, ele vai juntar os 2 textos, ele vai concatenar, ele vai unificar, tá? Se eu quisesse colocar um espaço no meio, eu poderia colocar aqui um espaço, ó. Espaço vazio. E aí vai ficar João, espaço Maria. Beleza? Outros exemplos. Vamos lá. Nome, sobrenome. Não, Maria, sobrenome da Silva e uma variável nome completo. Então aqui eu estou
dizendo que o nome completo vai receber a concatenação, só o resultado da operação de concatenação da variável nome, com a variável espaço, com a variável sobrenome. Eu tenho 3 strings aqui, ó. 1, 2, 3. E aí o resultado, Maria da Silva. Tem outras formas de fazer concatenação? Tem. A outra forma é a seguinte, ó. Vou deixar uma embaixo para vocês compararem. Eu crio uma nova string. Tá vendo? Delimitador aqui, ó. Abre e fecha. Só que antes do delimitador, eu coloco o caractere F para indicar para o Python, isso foi a partir do Python 3.6, se não me engano, que dentro dessa string, dentro desse texto, eu posso fazer referências a nome de variáveis. E como é que eu faço referência a nome de variáveis? Só chamo o nome dela? Não. Eu coloco o nome da variável entre chaves. Então tá aqui, ó. Nome entre chaves, um espacinho sobre nome. Então aqui se eu der o play, vocês vão ver que o resultado é igual. Os dois fazem as mesmas coisas. Eu, particularmente, acho mais interessante, mais elegante, mais limpo usar essa sintaxe aqui. Essa aqui, pessoal, a gente acaba se embolando muito quando começa a fazer concatenação de muita coisa. E aqui fica tranquilo que você pode chegar rapidamente e fazer assim, ó. A autora, papapá, conforme, aí ponto, ponto, ponto. Assim, um texto qualquer aqui, tá? E aí, rapidamente você torna o código dinâmico, ó. Porque aqui, em vez de ser Maria, podia ser Joana. Joana da Silva. Pronto, automático. Bastou trocar o nome da variável. O nome da variável podia ser uma informação vinda de forma dinâmica por integração com o tribunal e por aí vai. Tá? Essas são algumas maneiras de fazerem concatenação com string. Bem, como a gente está lidando com bastante tipo de dados, voltando aqui, como nós estamos lidando com bastante tipos de dados, nós vamos perceber o seguinte, que o Python, quando a gente tenta fazer uma operação, por exemplo, igual de concatenação, com tipos diferentes, ele não vai ser tão transparente assim. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Se eu tiver aqui valor igual a 1 e nome igual a Maria, e tentar fazer o seguinte: resultado é igual a valor teoricamente concatenado com nome. Vou nem rodar o print. Já vai dar um erro. Por quê? Porque ele não suporta usar esse operador com tipos diferentes, tá vendo? Inteiro string. Porque esse operador, ele tem uma dupla função. Parece com Java e outras linguagens. Ele serve tanto para concatenar como para somar. Porque se fosse aqui valor e valor 2, eu posso ter número. Eu não posso começar variáveis com números, tá? Posso começar 2 valor. Mas eu posso ter uma variável assim, ó, valor 2 ou valor 2, não tem problema. Então eu coloco assim e tentar fazer essa operação aqui, que é a operação que a gente conhece desde que a gente começou a estudar, desde que nós éramos crianças. Então, se a gente fizer assim e tentar aqui ó, o resultado da variável aqui, ó, 2. O resultado da variável resultado, 2. Por quê? Porque aí ele vai perceber que de um lado é um inteiro, de outro lado é um inteiro. Poderia ser um float também, tá? Se for inteiro com float, float com float, float com inteiro, não tem problema. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma operação de soma. Se tiver uma string no meio, ele vai tentar fazer uma concatenação. E ele não vai conseguir e vai dar aquele erro que eu mostrei agora há pouco. Então, como é que a gente resolve esse problema? Vamos dizer que eu quisesse colocar Maria 1, tá? Eu faria o seguinte. Opção número 1. Vamos lá. Nome, mais... E aí eu faço um casting, que é uma operação de conversão. O casting é feito como? Eu chamo uma função com o nome do tipo. str, que é da string. Então, eu vou converter valor por uma string. Então, se eu imprimir aqui, ó, resultado, tá aqui, ó, Maria 1. Obviamente, não daria para converter Maria para inteiro. Maria é um texto. A não ser que, em vez de nome ser Maria, fosse, sei lá, 29. Quando eu fizesse isso
e tentasse fazer agora uma soma mesmo, 29 mais 1. Se eu tentar fazer assim, eu vou tomar o erro, porque não posso, eu não posso fazer esse tipo. Ele vai tentar fazer uma concatenação, não vai conseguir. Eu quero que ele faça uma soma mesmo. Nome, apesar de ter o 29 aqui, ele está delimitado pelas aspas. Então, eu estou dizendo no computador que esse 29, na verdade, é um texto qualquer. Tá? Então, vou forçar, vou converter ele fazendo cast de inteiro. Int. Nome. Valor, eu preciso fazer o caching? Não, porque ele já é do tipo inteiro. Então, se eu imprimir agora, 29 mais 1, 30. Beleza? E isso vale para diversos outros tipos. Vamos lá. Eu tenho aqui valor compra, que é do tipo float, e valor, que é do tipo inteiro. Se eu converter, perdão, eu tenho valor compra e aqui, ó, int do tipo. Deixa eu consertar aqui que tá errado, desculpem. E fazer o int aqui do valor compra. Colocar aqui para receber o resultado do valor compra. Se é valor, vai receber o resultado do caching de valor compra. O que vai acontecer? Ele vai converter esse float para inteiro. E aí qual vai ser o resultado? Ele vai perder as casas decimais. Porque float, o inteiro não tem. Eu converti o float para um número inteiro. Inteiro não tem pontos flutuantes. Aqui, 22,99, só que em forma de texto. Vou converter float para valor. E aí o que vai acontecer? Ele vai tentar interpretar e ele vai conseguir, porque aqui está no formato correto. Tá? Não adiantaria colocar vírgula, cifrão, senão vai dar um erro de conversão. Então ele vai converter esse cara, esse texto para um float. Poderia ser o inverso, eu poderia converter um float para texto. Então, usando a função str. Eu poderia, no caso do booleano, converter o inteiro 1 para booleano. 1 para booleano significa o quê? True. E 0 para booleano significa o quê? False. Mas olha a pegadinha. Vazio em string para booleano é false. Tá? Porém, se eu passar 0, Maria ou qualquer coisa para booleano, significa verdadeiro. Por quê? Porque na lógica de programação, a gente vai usar muito if e vai fazer teste se uma string está vazia ou não. Se a string estiver vazia, e você tentar interpretar isso na lógica booleana, ele vai dizer assim, falso. Se a string tiver qualquer coisa, mesmo que esse qualquer coisa seja a palavra, mesmo que aqui tivesse escrito false, se eu converter isso para booleano, é verdadeiro. Então, cuidado com essa pegadinha, tá? Eu tenho o tipo none. Se eu converter para booleano, vai ser falso, tá? E se eu tentar converter a string Maria para inteiro, ele vai conseguir? Tirar aqui o print. Não, ele vai dar erro. Por quê? Porque ele não consegue extrair um valor base 10 de Maria, M-A-R-I-A, tá? Só se aqui fosse um valor base 10 vale. Então, esses são os recursos de caching que a gente vai utilizar bastante durante nossas aplicações. Vamos lá. E aí, um dos últimos recursos que nós vimos na aula de hoje foi o input, que é uma maneira da gente receber informações digitadas do usuário, tá? Não vai ser clique de mouse, via linha de comando, via aplicação CLI, né? Command Line Interface. Então, como é que funciona? Vamos lá. Eu chamo a função input e posso passar nela um texto, que esse texto vai aparecer para o meu usuário. E aí eu pego o resultado da função input e guardo numa variável. E aí com ela, eu posso fazer o que eu quiser. Como, por exemplo, imprimir. Olá, nome. Então aqui, vou limpar, clear, e vou rodar. Tá aqui, ó. Qual é o seu nome? Aí fica o input aqui piscando aqui no shell. Celso. Olá, valor da variável nome. Qual o valor da variável nome? Não sei, é o valor que o usuário digitou. No meu caso, digitei Celso.
Então o programa já começa a se comportar de maneiras diferentes dependendo da entrada do usuário. A gente já começa a fazer um programa um programa de computador de verdade, por assim dizer, né? E aí é o seguinte, eu posso usar aquele recurso de concatenação também, tá? Então aqui, opa. Qual o seu nome mesmo e qual a sua idade? Gravei em duas variáveis separadas. E eu vou dar um print usando aquele string formatado e imprimir essa mensagem, o nome da pessoa e a idade dela, que eu não sei qual é, depende do que o usuário vai responder. Eu posso, inclusive, rodar esse programa no shell nativo. Ó. Aí vai aparecer assim para mim, ó, programinha aqui. Vamos dizer que é o programa da pessoa rodando o Python na máquina dela, sem ter o Tony, né? Então seria assim, ó, qual o seu nome mesmo? Celso. Qual a sua idade? 36. Olha lá, nome Celso, idade 36. Beleza? Agora, qual é a questão do input? Se a gente tentar aqui imprimir, colocar aqui para imprimir antes aqui, ó, print, type, idade, por exemplo. Vou rodar aqui no shell mesmo. Celso, idade 36. O input não importa o que o usuário for digitar. Se ele vai digitar com aspas, sem aspas, com... Não importa. Sempre vai devolver string. Então, acaba tendo a necessidade, quando a gente for trabalhar com números, de, infelizmente, sempre ter que fazer caching quando envolver coisas que não forem textuais. Então, aqui, deixa eu ver, salvo engano. Ah, tem os operadores aritméticos. A gente também viu isso na última aula. Vou comentar sobre isso também. Então, antes da gente fazer o exercício que a gente fez na aula, vou mostrar também a questão dos operadores aritméticos. Vamos lá. X é igual a 10. Y é igual a 20. Se eu imprimir aqui, ó, X mais Y, ele soma. Eu poderia guardar essa soma numa variável, tá? X. Vamos dizer que eu precise dela depois. Não preciso que ela só saia na saída padrão. 10 mais 20, 30. Beleza? Se eu quiser, eu posso fazer uma subtração também. X menos Y. Posso fazer também uma multiplicação, que é aqui, ó, com asterisco. Posso fazer uma divisão também, x dividido por y. Posso fazer também uma sobra da divisão, que a gente chama isso de módulo, que é com porcento. Posso também fazer potência, que é o asterisco duas vezes, x elevado a y. Beleza? São alguns recursos, né, de aritmética básica que o Python provê para o usuário. E aí é o seguinte, qual foi o exercício que eu passei em sala de aula? A gente tentar fazer uma pequena calculadora em que o usuário vai escolher o primeiro número, o segundo número e vai aparecer a soma. Se você estiver assistindo esse vídeo agora, eu te dou a sugestão de você pausar o vídeo, tentar fazer sozinho e voltar para o vídeo de novo. Bem, vamos lá. Eu vou agora então começar a fazer o código se você não pausou, se caso você está voltando. Como eu faria essa calculadora? Tem diversas maneiras, mas vamos fazer o seguinte. Valor 1. Aí vou fazer assim, ó. Input. Digite um número. Vou colocar um espacinho aqui para não ficar colado, entendeu? Aí eu vou copiar e colar. Chego aqui, valor 2, digite outro número. E aí eu vou fazer o seguinte. Soma é igual a casting de valor 1 mais casting de valor 2. E eu vou imprimir. O resultado da soma é variável soma. Eu fecho aqui. Aí a gente roda aqui o programa. Ai, o mouse aqui está atrapalhando. Digite um número. 3. Digite outro número. 4. O resultado da soma é 7.
Então, essa foi uma das maneiras que nós fizemos na nossa calculadora. É claro que a gente viu vários pormenores. Por exemplo, se o usuário, de forma, enfim, em vez de digitar um número, digitar Maria, e está aqui um outro número, a gente vai tomar um erro. Então, a gente vai ter que, mais na frente, preparar o nosso programa para lidar com essas situações. Porque a gente, infelizmente, a gente não pode sempre, assim, ser otimista no tocante ao recebimento de dados por qualquer ser humano, terceiro, integração, não importa. Máquina pode ser também, tá? Pode ser problema em rede, pode ser a pessoa digitou, apertou a tecla errada no teclado. Nem sempre é por má fé que a pessoa vai digitar. Você pedir um número, ela digitar um texto. Né? Existem várias situações. Bem, pessoal, foi isso que a gente viu durante a aula de hoje, no qual, infelizmente, o áudio teve problema e eu estou aqui regravando. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.